um Pô de Casa. Eu sou o Arthur Trigueiro. E eu sou Carolina Gomes. E hoje nós vamos falar sobre o futuro do país, as crianças. A gente vai falar como a gente gosta de projetar espaços para crianças, sejam para brincadeiras ou até mesmo dormitórios de crianças. Mas antes, já quero pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar, para mandar para aquele seu amigo ou amiga que vai gostar de saber a nossa opinião sobre esse tema e que gosta de criança ou que precisa reformar algum espaço para crianças. E é isso, vamos lá! Bom, a gente tá falando sobre espaços infantis porque a gente, acho que quem tá acompanhando sabe, já viu que a gente tá divulgando um pouco sobre uma brinquedoteca que a gente fez, que além de espaços infantis terem as preocupações sobre quais que serão as brincadeiras, o que as crianças vão usar, o que elas precisam, o que diverte, a gente também tem que pensar no que elas precisam em relação a cuidados, o que é seguro, o que pode estragar com mais ou menos facilidade, o que vai sobreviver ao tempo, como que podem ser as mudanças ao longo dos anos, com a criança crescendo, né, e virando um jovem adulto. E principalmente em espaços que são gerais, então no caso da brinquedoteca, a gente tinha que pensar muito em crianças de 7 anos e bebês também. Então, quando a gente fala em quarto, a gente pensa numa criança em específico, nos gostos específicos, e a gente acha muito importante que a criança participe do processo, porque no final das contas o quarto vai ser dela. E é muito comum a gente ver pais ou enfim, pessoas querendo fazer o quarto ou o ambiente da criança sem consultar ou levar em consideração aquilo que a criança quer. Então, nós como arquitetos não gostamos de adotar esse tipo de pensamento, gostamos que a criança transpareça o que ela goste, a gente tentar ao máximo viabilizar tudo que tá no mundo dela, né? Porque quando a gente fala em criança, a gente tem que pensar também em algo muito mais fora do palpável e lúdico, né? Isso, tem que entrar nessa questão do lúdico, de realmente criar um espaço divertido, porque pra criança, não importa se é bonito ou feio, tem que ser legal. Tem e é que ser diferente o legal do bonito e o legal do útil. Funcional também. Isso. Então existem essas duas preocupações, quando a gente pensa em uma criança específica e quando a gente pensa em lugares que vão abrigar crianças de diversas idades, diversos jeitos, brincadeiras, idades, enfim. Então, no caso específico da brinquedoteca, a gente pensou em tudo ser muito colorido, mas ao mesmo tempo que trouxesse a necessidade do cliente, em geral, de ser algo mais sóbrio. Então foi um desafio, né? Porque assim, em espaços infantis é muito fácil você soltar a mão e pensar, é infantil, então tá tudo bom, tudo faz. Colorido, muita cor, muito tudo, e não é bem assim. Às vezes muita informação também é ruim pra criança. Também, porque, no caso da brinquedoteca não, mas especialmente se é um quarto, ainda é um espaço que também vai ter a função de descanso, também vai ter a função de relaxar, de trazer paz, porque as crianças também têm os seus momentos de necessidade disso. E da mesma forma que a gente precisa de uma paleta, de um mood, de uma orientação para espaços, digamos assim, adultos, também precisa disso para os espaços infantis. Então, o que a criança gosta, quais são os desejos dela e como que a gente pode filtrar isso e colocar de uma forma que faça sentido no geral, né? Então, assim, se a criança gosta de todas as cores, a gente pode até trabalhar com todas as cores. Normalmente as crianças gostam de todas as cores. A gente normalmente coloca isso em tecidos ou brinquedos ou em papel de parede, só que a gente sempre tenta trazer isso para tons mais sóbrios, para não ficar muita informação visual. Pelo menos colocar todas as cores de uma forma que elas façam sentido entre si. E aí, aí começa a ser uma coisa de prestar atenção o que você está colocando naquele espaço, em vez de é tudo infantil, então tudo tá ótimo. Exato. E a gente também muda um pouco a escala, dependendo da idade da criança, os móveis são menores. A gente gosta bastante também, quando a gente faz espaços infantis em geral, de aproveitar a marcenaria de uma forma adaptável. Então a gente fez um quarto de uma criança que tinha 3 anos na época, que a gente propôs uma mesa que ela ia ajustando a altura dela conforme a criança fosse crescendo, né? Então isso é legal, pensar em soluções que consigam durar ao longo do tempo, porque a criança ela cresce rápido e tem aquela, não sei se a mãe de vocês era assim, mas a minha mãe era no sentido de, eu vou comprar grande porque roupa, né? Vou comprar roupa grande porque vai crescer.
Então, Tem roupa que até hoje não coube. não coube. Quer dizer, coube, mas ficou demais. Mas no sentido de que o quarto, ou espaços, enfim, a arquitetura é um investimento maior, então é mais difícil de você mudar ao longo do tempo. Então pensar realmente em soluções que consigam ir crescendo junto com a criança. Isso é muito importante. Ou então, por exemplo, se você vai ter um pendente muito específico, muito infantil daquela idade, então que seja feito de uma forma que fique fácil de trocar quando a criança cansar daquilo, ou mudar de gosto. Porque você não sabe se você vai ter a mesma disposição para fazer toda uma reforma quando a criança fizer mais 3 anos do que ela tem hoje. Porque também a gente sabe que acontece muito isso de mudar de personalidade, super normal. Super normal. Quem nunca mudou de personalidade? E é por isso também que é muito importante, de novo, que a criança participe do processo. Porque, às vezes, conversando com as crianças, a gente entende se aquilo é a personalidade dela ou se é algo meio momentâneo, que, às vezes, até no final do projeto, ela já não vai querer mais aquilo. Então, a gente consegue ter essa visão quando a criança participa do projeto, né? Porque, às vezes, olhou uma coisa e falou, ai, acho lindo, mas aí depois olhou de novo, já não teve a mesma animação, a gente já percebe que não é algo que é tão essencial assim manter. E eu também fico pensando, se você não dá atenção à criança e aos desejos dela, deve ser muito frustrante todo o investimento de tempo e dinheiro naquele espaço para a criança entrar e não gostar, né? Eu tinha uma amiga que o pai dela fez o quarto dela e nunca deixou ela pintar o quarto dela, nunca deixou ela mudar o quarto dela. Nada. O quarto dela era pintado de branco e ela podia colocar algumas decoraçõezinhas muito pontuais. E eu vejo isso como uma forma de você não poder refletir a sua personalidade. Você não tem abertura para conseguir colocar a sua personalidade. Então, por exemplo, recentemente eu pintei um dos meus quartos de preto. Pintei, quis pintar. Olhei e falei, é isso. E eu acho que essa liberdade de você poder expressar aquilo que você quer é bom pra você, até mesmo pra você virar e falar, putz, não gostei. E os ambientes lúdicos, né, no sentido de que você coloca o que você quer, te representam, também estimulam sua criatividade, porque aí, sabe, você tem que pensar, tá bom, qual cor eu gosto, estão me perguntando. E é uma coisa mais fixa, né? Então não é assim, eu gosto dessa cor agora e amanhã não vou gostar mais. Então você também fala pra criança no sentido de você tem que começar a tomar decisões que vão ser longas, a longo prazo, né? E aí em espaços gerais como a brinquedoteca, são espaços que você tem que também pensar em como agradar um geral de crianças. E isso começa a ser um pouco mais difícil, porque hoje em dia a gente começa a evitar a coisa do rosa azul. Nós, especificamente, né? Tipo assim, não especificamente, mas nós aqui em casa evitamos. A gente tenta evitar isso. Então é legal evitar, porque você não sabe muito bem como cada criança se identifica, o que prefere, então a gente tenta seguir caminhos neutros. Então a brinquedoteca que a gente fez foi por um bege, tons terrosos, que não tem muito erro, né? E você faz isso de uma forma lúdica. Então de repente você vê aquela paleta de bege, vermelho queimado, azul queimado, verde queimado, você pensaria, tá, um espaço adulto, mas a gente faz de uma forma que se adapte para as crianças. Então, além da questão de cores, existem várias outras soluções que levam ao caminho infantil. Então, até mesmo pensando em acabamentos, como é o caso da brinquedoteca, que a gente tem um piso borrachado, porque crianças caem, adultos caem. Então, a gente também gosta de trabalhar com madeira pinos, que mostra um pouco de como que é acabamentos naturais. A gente gosta de plantinhas, enfim, eu acho que todos esses acabamentos, essas materialidades são importantes no contato, não só da criança como dos adultos também, mas a gente consegue deixar mais evidente quando a gente faz ambientes mais lúdicos, que normalmente são para crianças. E também, querendo ou não, as questões de segurança necessárias, como por exemplo, bolear, ou seja, deixar arredondados os cantos da marcenaria, para não ter nenhuma quina. Isso acaba inevitavelmente dando uma cara mais infantil e, de quebra, é seguro, então esse tipo de coisa. Então, espaços infantis são espaços que a gente tenta fazer com muito carinho, muita atenção, são muito importantes. E são sempre muito detalhados. São sempre muito detalhados. E é isso, são espaços que a gente solta a cabeça mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui se vocês já viu o projeto da Brinquedoteca, se você gostou do resultado dele, ou se você tem alguma sugestão, algo que você tenha feito em algum espaço para crianças.
E não esquece de compartilhar e curtir esse vídeo. A gente vê vocês no próximo episódio. Tchau!